Nós vamos primeiro à sociedade. Eu vou dar um exemplo. O Plano Real deu certo no governo Itamar Franco porque ele foi bem comunicado. Então a população assimilou o Plano Real e o apoiou integralmente. Se nós convencermos a população das nossas propostas, por exemplo, a reforma da Previdência, é uma reforma polêmica, mas nós temos que convencer o Brasil de que ela é insubstituível. Aí o Congresso não rema contra a maré, não rema. O Congresso obedece à sociedade. Um presidente sério vai reabilitar a imagem do Congresso. Pode escrever isso. Um presidente sério reabilita a imagem do Congresso. Porque se há corrupção lá no Congresso, é porque do outro lado da rua tem o corruptor, que é o presidente da República, o grande corruptor. Aliás, há empresas pagando propina, há empresas envolvidas em escândalos, porque há o corruptor, que é o governo. Certamente, determinadas empresas não estariam envolvidas se o governo fosse honesto, porque há empresas que preferem concorrer pela competência que possuem e não por intermédio da corrupção. É claro, essas empresas têm que ser condenadas mesmo. No entanto, o mal maior vem do governo. O responsável principal é o governo. Se você tem um governo sério... Eu fui governador do Paraná, assumi o governo, encontrei uma licitação para uma obra de hidroelétrica. Verifiquei que havia superfaturamento. Anulei a licitação. Travamos uma batalha judicial. Em 12 rounds. A justiça nos autorizou a fazer a obra sem licitação. Convoquei 3 empresas médias e economizamos 103 milhões de dólares na construção de uma barragem. Desmontamos o cartel, porque houve um cartel, um conluio entre grandes empresas. A partir daquela obra, a outra que veio a seguir, a usina de Caxias, ela teve que praticar os mesmos preços. Se nós economizamos 103 milhões de dólares numa obra, economizamos talvez até mais na outra, porque os preços praticados tiveram que ser correspondentes a estes. Com o dinheiro que sobrou, nós construímos outra barragem, outro rio, chamado Rio Jordão, aumentando a capacidade de geração de energia da usina de Segredo. E aí eu dizia, é impossível para a população avaliar quanto ela deixa de perder quando elege um governante honesto. Uma obra de engenharia, sim, mas acima de tudo uma obra de moralidade pública. Eu creio que as mudanças só ocorrem se houver realmente coragem. A gente sabe, em qualquer atividade, todas as virtudes são fundamentais. Mas na política especialmente, se a virtude da coragem falece, as demais estarão comprometidas. Então é preciso ter coragem para mudar esse país. Por favor, eu só pediria que quem for fazer perguntas, que por favor se apresente, porque o senador não conhece as pessoas. Hugo Valério, por favor. Eu vou prometer ser mais sintético. Bom, eu sou Hugo Valério. Oi, eu sou o Hugo Valério, sou um dos diretores aqui da entidade, trabalho numa empresa chamada Apple. E, primeiro, cumprimentá-lo pela coragem aí na candidatura, porque realmente quem assumir esse governo vai enfrentar alguns desafios bastante pesados. Mas a minha pergunta não vai no sentido de perguntar quem será o seu ministro da Fazenda. Mas eu gostaria de saber da sua linha, porque eu imagino que o seu ministro da Fazenda deve executar aquilo que o senhor tem na proposta de mudar o país, como ele vai conduzir esse país exatamente. Mas eu queria entender então qual é a sua linha, se o senhor é mais um liberal, se o senhor é um protecionista, qual é o que a gente pode esperar do senhor no governo? Essas definições são, atualmente no Brasil, são esquizofrênicas, porque
essa disputa de esquerda com direita tumultua esse processo, viu, Hugo? Mas eu acho que no desenho do modelo que eu trago, dá para perceber que eu sou liberal na economia, né? Acho que temos que estimular o empreendedorismo, aquela frase, né, de melhor programa social é o emprego, menos Estado e mais sociedade, menos Brasília e mais Brasil, são frases cunhadas aí pelos liberais, que eu assimilo inteiramente, né? Um Estado menor, mais eficiente, mais inteligente. Eu acho que nós temos valores à direita e valores à esquerda. Então nós temos que somar. Por isso que eu acho que eu sou considerado um político de centro. Exatamente por isso. Por trazer para cá o que tem de bom. E obviamente quando eu falo em privatizar as empresas estatais, em reduzir o tamanho do Estado, a relação custo-benefício dos investimentos, eu creio que aí alguns consideram isso de direita. Eu acho que ninguém é proprietário de teses que são pragmáticas e importantes para o desenvolvimento. Na esquerda, é evidente, um modelo tributário progressivo, tributando menos no consumo para beneficiar a população mais pobre. Então, se isso é da esquerda, ótimo, vamos aderir. Aí tem o Bolsa Família, ótimo. Num país que tem 52 bilhões abaixo da linha da pobreza, certamente não seria adequado extinguir um programa nesta hora. Mas ele tem que ser visto como investimento, não como despesa. Preparação, momento de transição, preparatório para inserção no mercado de trabalho, com a qualificação profissional. Obviamente, aqueles que assinarem uma carteira de trabalho poderão ser estimulados com a permanência ainda por mais 2 anos do Bolsa Família para se assegurarem de que não estarão na rua da amargura se perder o emprego repentinamente. Mas certamente gostarão de exercitar a cidadania e de viver com dignidade e não voltarão para o Bolsa Família. É mais importante investir em educação do que no Bolsa Família. Isso não há nenhuma dúvida. Por quê? Bolsa Família pode matar a fome eventualmente. E a educação proporciona cidadania com dignidade. Esta é a grande diferença. Nós temos que investir fortemente na primeira infância. Na primeira infância. Educação, segurança, alimentação, saúde. Cada dólar investido na primeira infância é um retorno de 12, 13 dólares, segundo o Prêmio Nobel de Economia, o James Hickman. E tem a ver com desempenho escolar, interfere na qualidade do emprego, na qualidade do salário, na redução dos índices de violência, na redução dos índices de corrupção, tem relação com o crescimento do país, produto interno bruto, produtividade. Portanto, esse investimento é fundamental e será prioridade na nossa administração. Mas em relação a essa questão mais ideológica, né, o Muro de Berlim caiu há 28 anos, separava uma Alemanha que produzia, que empreendia, que prosperava, que tinha liberdade, de uma Alemanha sufocada, esmagada pelo comunismo na miséria. Caiu o Muro de Berlim, uma grande nação. Aqui no Brasil existe esse muro invisível, que separa a extrema esquerda da extrema direita. É invisível, mas ele existe. O muro que nós queremos no Brasil é outro, é o que separe os ladrões dos honestos. E esse muro nós temos que construir lá, nas penitenciárias, para colocar os ladrões atrás dele, atrás das grades. Eu acho que é esta a posição de qualquer brasileiro que quer uma grande nação. Newton, por favor. Senador, meu nome é Newton Duarte. Eu sempre estive ligado ao mundo da infraestrutura,
no mundo da energia, duas grandes empresas, a Siemens, na qual trabalhei praticamente 37 anos e 5 anos na General Electric. Meu pai dizia, agora está na hora de você trabalhar numa empresa brasileira, e estou fazendo. Participando de um conselho de uma empresa nacional no mundo de açúcar e etanol, e fico muito feliz. Eu vou poder dizer ao dono da empresa, o senhor conhece, a família, o senhor conhece? E ele é um fã do senhor, dizer que o senhor nos fez uma palestra muito empolgante, como nós brasileiros. Obrigado. E parabéns pela sua coragem, como bem colocou o Hugo, no sentido de enfrentar tantos desafios. Mas são com esses homens que nós vamos precisar combater todo esse desserviço que nos foi prestado aos últimos anos. Eu queria entender do senhor como é que nós vamos enfrentar o mundo da infraestrutura, uma condição liberal de empreendedorismo. O que o senhor pensa fazer? Parcerias público-privadas? Como é que nós podemos assistir no Jornal Nacional, há um ano atrás, que os caminhões de soja estavam encalhando naquela estrada BR-163 ou 063? 163. 163. Lá no e aí, norte. passado um ano, a gente vê o mesmo caminhão, acho que se cercar é o mesmo caminhão, também parado ali e custando um dinheirão para nós. Se eu pego um transformador e tiro o transformador de Jundiaí para levar para Santos, custa 10% do produto. 10% do produto. São coisas assim, nós temos as catapazias, os portos, cheio de 9 horas, cheio de custos. Como é que a gente enfrenta? E o meu concorrente, lá o nosso concorrente da Ásia, a Hyundai, manda aquilo com algumas centenas de dólares e está resolvido, por via férrea e tudo mais. Falta, o que falta? Na sua visão, como que nós vamos enfrentar o mundo da infraestrutura? Vou nem falar da energia, porque eles vão ficar bravos comigo, eu estou puxando a sardinha. Falar do mundo da infraestrutura. Obrigado. Bueno, eu que agradeço. Na verdade, é uma calamidade. Né? Na agricultura, por exemplo, em alguns casos, o custo da produção é 30% de transporte. Não temos a integração do transporte rodoviário com ferroviário, com hidroviário. Nós vamos buscar a integração, transporte multimodal. Nós temos, comparando com os Estados Unidos, nós temos 12 mil rios cortando o solo do Brasil e muitos deles são navegáveis. Nós temos 13 mil quilômetros de rios com hidrovia, navegáveis, com navegabilidade para transporte dos nossos produtos. Nos Estados Unidos são 41 mil quilômetros, nos Estados Unidos. Na ferrovia, nós temos 20% do nosso transporte é ferrovia, 76% transporte de minério e ferro. Só 12% produtos agrícolas. Eu estive há pouco tempo em Manaus, a hidrovia do Rio Madeira. É preciso providências, aprofundamento do rio para poder ter navegabilidade com barcos maiores. Enfim, o país está à deriva. E a questão todos sabem que devemos fazer. Agora, como fazer? Não é essa que é a questão. Então, concessões, parceria público-privada. Trazer o capital privado para esses investimentos. Utilização dos instrumentos do sistema financeiro público, né? Especialmente BNDES. Por que construir metrô em Caracas e não metrô em Belo Horizonte, para dar um exemplo, para não ser muito paulista, que eu sou de Quatá, né? Por que construir o Porto de Mariel em Cuba e não construir, e não despoluir o Rio Tietê, por exemplo? Não estou falando nem em infraestrutura nesse momento, né? Por que construir um aeroporto lá em Moçambique, fantasma, para desviar dinheiro, e não construir obras de infraestrutura no Brasil?
O BNDES teve momentos em que o seu orçamento superou o orçamento da Coreia do Sul, do Banco da Coreia do Sul, do Banco do Japão. Portanto, nós temos que utilizar esse instrumento, nós temos que redirecionar a aplicação dos recursos do BNDES. E aí, a propósito, eu gostaria de dizer o seguinte: o governo emprestou ao BNDES, em 8 anos, 716 bilhões de reais. 478 bilhões do Tesouro Nacional. Não estava lá no caixa, porque o caixa está raspado, né? Está com déficit. Então ele foi no mercado, pagou 13%, 14% de juros e transferiu ao BNDES. Essa foi a inteligente política econômica do nosso governo nos últimos anos, né? Da contabilidade criativa. Aí transferiu ao BNDES, que emprestou a taxas de juros de 3% a 6%. O presidente Lula, à época, em 2007, por decreto, autorizou alterar o estatuto do BNDES para esses empréstimos aos campeões nacionais e aos países estrangeiros, porque através dessas grandes empreiteiras, essas obras foram realizadas lá fora. E aí houve a necessidade da equalização das taxas de juros. E quem pagou essa diferença? De 13% a 14%, 3% a 6%. Nós pagamos. Nós, os contribuintes. Já foram 115 bilhões para a equalização das taxas de juros. E até 2040 nós completaremos 342 bilhões de reais destinados à equalização das taxas de juros. Essa foi a política que praticaram no Brasil nos últimos anos, com esse sistema corrupto. Nós enxugamos os recursos que tínhamos para investir no Brasil e acabamos desperdiçando. Ou lá fora ou aqui mesmo, internamente, em empresas que hoje vocês conhecem, estão envolvidas aí nos escândalos da Operação Lava Jato, mas notadamente recursos que foram remetidos ao exterior. Então eu creio que, num primeiro momento, não há dinheiro para obras de infraestrutura, e nós temos que atrair a iniciativa privada, com concessões, com parcerias público-privadas. Logo à frente nós teremos dinheiro, com toda segurança, se esse saneamento financeiro for concluído com sucesso, se esse ajuste fiscal for bem sucedido, logo nós teremos recursos públicos também para esses investimentos. Muito obrigado. Dorival, por favor. Se apresenta, por favor. Sou Dorival Biasia, sou um pequeno empresário há 60 anos na indústria. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, porque nós temos um candidato que se apresenta como o primeiro colocado já há algum tempo, e esse candidato, ele nunca apresentou nenhuma proposta. Ele simplesmente se apresenta como militar. Eu não sou militar, nunca fui militar, não tenho nenhum militar na minha família. De modo que eu não estou aqui querendo puxar a sardinha para militar nenhum. Mas tentou-se, nesses últimos tempos, desmoralizar tanto quanto possível os militares. E esse candidato se projetou porque ele se apresentou como militar. Esse é o caso. Ninguém conhece o candidato. Eu ouvi pela primeira vez, eu assisti pela primeira vez no Roda Viva e fiquei apavorado. Não gostei. Seriamente, não gostei. Agora, o fato é que a gente sente que o povo, ele respeita o militar. Então, a minha pergunta é o seguinte: qual será o relacionamento no governo Álvaro Dias com os militares? Eu não digo Forças Armadas, eu digo os militares. Olha, eu vou revelar aqui que no ano retrasado, no Dia do Exército, eu fui o único político homenageado pelo Exército Brasileiro. Recebi a mais alta comenda, o que significa o bom relacionamento. E há poucas semanas eu recebi também
com muita honra, uma homenagem da Marinha. Também fui o único político brasileiro, nesta ocasião, homenageado pela Marinha. Estou citando esses dois episódios para demonstrar que nós temos um ótimo relacionamento. Não teremos nenhuma dificuldade de convivência com os militares brasileiros. Nós os respeitamos muito. Aliás, eu trouxe para a minha equipe o general Adriano, que comandou o Exército no leste e comandou as operações de ocupação das favelas do Rio de Janeiro, comandou o Exército também nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, e foi secretário de Defesa Civil do Governo da União. Ele está conosco, na nossa equipe, colaborando conosco, especialmente com sugestões para a área de segurança pública. E temos outros militares também, obviamente, que estão engajados, colaborando conosco. Há poucos dias me reuni com 4 ou 5 deles. Há uma relação harmoniosa, civilizada e muito produtiva entre nós. Estive visitando lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Exército, a convite, passei um dia inteiro conhecendo as operações, conhecendo os laboratórios, todo o armamento. Depois fui ao 24º Batalhão, lá em Foz do Iguaçu, também fiz nova visita. Conheci o Sistema de Monitoramento da Faixa de Fronteira, o SISFRON, que foi anunciado há anos, né, e que exigiria cerca de 12 bilhões de reais para sua conclusão. Até hoje só 5%. Então, esse sistema foi prorrogado agora o cronograma para 2035, imagine. Nós temos que antecipar, porque é fundamental investir em inteligência na área de segurança e monitorar a faixa de fronteira, porque nós temos 17 mil quilômetros com a passagem livre, contrabando de armas, tráfico de drogas. Aliás, nós estamos propondo a instituição de uma frente latino-americana de combate à produção e tráfico de drogas, frente essa vinculada à Organização dos Estados Americanos. Em razão daquilo que disse antes, os assassinatos no Brasil, mais de 80% deles têm origem nas drogas. Então é preciso combater a produção e o tráfico de drogas para reduzir a violência no país. Fugi um pouquinho da pergunta, mas respondi que o relacionamento é ótimo. E será uma contribuição indispensável que nós teremos com toda a segurança. Boa tarde, senador. Meu nome é Leandro, eu trabalho na Flex. A Flex não é uma empresa de marca, mas a Flex é a empresa que movimenta aí uma quantidade considerável da indústria eletrônica no Brasil. A gente tem parceria com as multinacionais, HP, Motorola, a maioria das empresas do ramo eletrônico a gente é parceiro. E antes, né, de fazer a pergunta, eu queria deixar aqui um obrigado, porque, como o senhor disse, tem que ter coragem, e de todos os candidatos que estão se colocando, o único que coloca claramente que o combate à corrupção é prioridade ao senhor. Eu já declarei para muitos aqui que estão nessa mesa que eu estou votando especificamente do senhor nesse momento, por causa dessa postura. Eu acho que a gente tem que falar, né? Porque a gente vem aqui, faz a pergunta e não se posiciona. Se a gente se posicionar, o nosso país vai continuar no caminho que ele está. Então, muito obrigado, e eu espero realmente que o senhor cumpra isso, porque combater a corrupção nesse país é mais importante que qualquer outra medida que a gente precisa. Sem um processo em que o homem público é fiscalizado e ele é responsabilizado, a gente vai continuar como a gente está, não importa o que aconteça. Então, parabéns. E a minha pergunta é, caso a gente não consiga, né, que o senhor chegue ao segundo turno e seja eleito, como o senhor vai se posicionar? E como que a gente faz para que o PT não volte para o poder? Essa é a pergunta clara. É só deixar o homem preso. Olha, eu quero agradecer primeiro. Eu acho que é importante esse estímulo, isso nos fortalece, né? Porque é uma batalha desigual. É uma batalha desigual. É tempo de televisão escasso, estrutura mínima, partido pequeno. Nós só temos fé
fé em Deus, fé na vida e coragem para enfrentar esta realidade e crença na inteligência das pessoas. Eu continuo acreditando. E por isso eu peço sempre, ao final das minhas falas, né, que repitam o Raul Seixas, né? Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Então, há que se tentar, né? Porque tem gente que não acredita mais. Mas o que nós vamos fazer se não acreditar, né? O que eu posso dizer a você é que eu não estaria aqui se não fosse para valer, né? Eu não estaria cumprindo essa missão, porque eu acho que é cumprimento de uma missão. Eu poderia buscar lugar mais confortável. Dizem que se eu fosse candidato a governador do Paraná seria nomeação. Aí eu fui insistentemente convidado para ser vice. Podia ficar tranquilamente de braços cruzados na condição de vice, candidato a vice. Aí eu cumpro essa missão de combater esse sistema, de propor a mudança, o rompimento, né, a refundação da República. E olha, eu acredito que é possível, por isso estou fazendo isso. Se não acreditasse, não faria. Deve haver algum movimento que me motiva a acreditar nisso. Eu acredito e iremos até o fim, e eu quero que anotem. Isso tudo que está sendo dito aqui será feito. Só não farei se me retirarem de lá, né? Se me arrancarem de lá. Mas se não arrancarem de lá, será feito. Essa mudança acontecerá, com toda certeza. Desculpe, não é uma questão de arrogância, de prepotência, não. É sinceridade. Eu sou acusado de sincericídio, né? Então, sempre. Na política, diz que o sincericídio é uma marca registrada, né? Então, eu estou dizendo isso porque é para valer mesmo. Muito obrigado. Ricardo Lamessa, por favor. Boa tarde, senador. Meu nome é Ricardo Lamessa, fui colega do Newton e do Birro na Siemens também, responsável na minha passagem por lá pela área de energia. E eu primeiro saio, apesar da sua avaliação, poderia dizer, extremamente pessimista, mas eu saio confiante. E saio também esperançoso porque é difícil escutar em outros candidatos o que foi colocado e como foi colocado agora pelo senhor. Eu tive a oportunidade de, também na Siemens, passar pela área de saúde, eletromedicina, e a minha pergunta ia nessa direção, mas acho que isso eu vou ter condições de ver no jornal. O senhor vai se posicionar, acho que várias vezes sobre esse tema, que é uma pergunta recorrente. Então eu decidi mudar minha pergunta e é um pouco sobre o Brasil que nos últimos anos, nesses últimos governos, ficou fora do contexto internacional. E como isso afeta os investimentos também de fora que poderiam acelerar o processo de crescimento do Brasil para ser, como foi colocado aqui, uma grande nação. E eu, assim, saio, como eu disse, mais leve daqui com o que foi colocado, porque eu acredito também que o Brasil tem toda a competência, tem o povo brasileiro para ser uma grande nação. Agora, fora de um contexto internacional, fica difícil. Exato, tem toda a razão. Eu acho que a política diplomática do nosso país foi um retrocesso nos últimos anos. Eu disse há pouco, voltou-se para ditaduras boquirrotas aí da América Latina e não olhou o mundo. Mercado comum europeu, a Ásia. Nós temos que voltar os nossos olhos para o primeiro mundo, claro, Estados Unidos, mercado comum europeu, a Ásia, e estabelecer uma relação de reciprocidade inteligente. Nós queremos superar barreiras alfandegárias, não alfandegárias, e muitas vezes nós instalamos as nossas barreiras. Então, temos que abrir para ir e para voltar. Nós temos que estabelecer na globalização essa relação. E o Brasil vai ter um grande trunfo.
A FAO já disse que o mundo vai ter que produzir até 2050, quando teremos 9 bilhões e 800 milhões de habitantes, 60% a mais do que produz hoje, e 40% terá que sair do Brasil. Veja que patrimônio nós temos, né? Nós temos ainda 41% da área agricultável no Brasil não explorada. Mas esse é um patrimônio que tem que ser bem utilizado exatamente nesta relação com povos do primeiro mundo. É uma moeda de troca muito importante que nós temos. Eu concordo com você que sem estabelecermos uma relação moderna, inteligente com os países mais avançados do mundo, nós não teremos o sucesso nos nossos projetos locais, né? Com toda certeza, a mudança de ótica da política diplomática no campo econômico é essencial. Veja que nós tivemos, em 25 anos, um superávit da balança comercial de 380 bilhões. Mas por que tivemos esse superávit? Porque a agricultura teve um superávit de 942 bilhões de dólares. Os demais setores tiveram um déficit de 562 bilhões de dólares. Então, é evidente que isso tem que mudar, né? Essa tarefa da reindustrialização para exportarmos produtos manufaturados, eletroeletrônicos, certamente é essencial numa política de estímulo orientada. Eu poderia, acho que aqui até assumir um compromisso com esse setor, criar um conselho consultivo para uma relação permanente da Presidência da República com, não uma relação com o ministro, mas uma relação direta do setor com a Presidência da República, para tratar dos problemas do setor. E com essas contribuições que são essenciais, mas com a reciclagem permanente, porque o dinamismo econômico exige essa reciclagem permanente e nós temos que ouvir sempre. Por isso, a constituição de um conselho consultivo, como já assumir esse compromisso com a agricultura, com a construção civil, um conselho consultivo para essa relação permanente com a Presidência da República. Obrigado. Muito obrigado, senador. Olha, a proposta já está muito bem recebida, muito bem aceita. Fazemos votos que a gente possa estar junto com o senhor. Vocês indicarão os representantes desse conselho consultivo. Rosana, por favor. Senador, muito obrigada. É um prazer realmente lhe ouvir, ter essa oportunidade, assim, tanto no petit comitê, ter essa oportunidade não só de ouvir, mas também de ter essa interação com o senhor. Eu falo em nome da Dell Computadores do Brasil. Para a Dell, a questão da diversidade, do empreendedorismo, especialmente feminino, é uma agenda muito importante, né? O Michael Dell, que é o fundador da empresa, ele hoje é ligado à Fundação das Nações Unidas pelo Empreendedorismo, e a Dell globalmente tem um programa para incentivar, especialmente através da tecnologia, o empreendedorismo feminino. O senhor certamente também sabe, né, que as mulheres hoje em dia são chefes de grande parte, talvez da maioria das famílias brasileiras. Né? A gente vê isso muito fortemente no Nordeste, eu sou baiana, e a gente vê isso também, né, no Brasil como um todo. A gente percebe que a política do BNDES mudou para deixar de focar tantas grandes empresas, chamados campeões nacionais, para enfocar um pouco mais as questões das pequenas e médias empresas. E voltando a isso, eu lhe pergunto, na verdade, duas perguntas. Se essa questão, né, estaria, né, dentro aí do seu, desse universo enorme de desafios que a gente tem pela frente, de alguma política voltada a talvez melhorar esse ambiente para o empreendedorismo feminino, e se o senhor vê talvez o BNDES como um gatilho ou talvez um vetor para a gente buscar isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Maravilha, muito bom ouvir a voz feminina preocupada com o futuro do Brasil. Tem um candidato aí que não gosta muito das mulheres, mas eu quero dizer que eu gosto demais de trabalhar com as mulheres e que certamente elas ocuparão um espaço muito importante no meu governo. Aliás, é bom dizer o seguinte, que
não basta defender os direitos das mulheres, é preciso protagonismo, uma pauta de participação econômica e uma estratégia de participação política das mulheres. Nós não somos daqueles que afirmamos que a mulher não pode ganhar igual aos homens, de forma nenhuma. Pode ter certeza que no nosso governo a presença feminina será marcante. Aliás, a presidente do meu partido é uma mulher, a deputada Renata Abreu. Em casa eu tenho uma mulher que é uma grande companheira. Deixa eu ver, se eu esqueci. Não, há 35 anos. Há 35 anos. Então, na verdade, o espaço das mulheres está assegurado. Em relação ao BNDES, certamente. Aliás, o meu vice passou por lá um tempo exíguo, né? Mas já com avanços importantes, redirecionando os investimentos do BNDES, obviamente, para setores geradores de emprego, não é? E promovendo essa alavancagem para o crescimento, né? Pequenas e médias empresas devem, sim, ser prioridade do BNDES. Muito bem. Muito bem. Hugo. Lá vou eu de novo. Depois Tente da outra Bel, vez. você- Tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez aí, Hugo. Senador, eu estou militando nesse ramo de tecnologia há 38 anos. Então, acho que eu já assisti muita coisa. Assisti reserva de mercado, lei de informática, a internet das coisas que está vindo agora, Sim. essa quarta geração da indústria e tal. E o que eu observo hoje é uma tendência de uma coisa chamada economia digital. A economia digital está ganhando um corpo diferente. Se fala muito em produção de software, de automação. Para que se tenha automação é preciso ter o chamado machine learning, que é o que a máquina consegue aprender. Para ter o machine learning a gente precisa ter inteligência artificial, e para ter inteligência artificial isso precisa rodar em cima de um hardware. Então, essa indústria que está aqui, ela trabalha exatamente em todos esses campos, tentando fornecer isso. Então, essa economia digital, desculpe, ela é importante para o crescimento da nossa economia, para a economia do país. A gente precisa dar uma certa ênfase a isso. E eu acho que o governo precisava se modernizar um pouco nesse sentido. Eu acho que a gente tem hoje... Eu ouvi uma vez uma coisa que me chocou muito, que em apenas um ministério havia 26 sistemas que não se conversavam, que não trocavam dados entre eles, né? Então, quando a gente multiplica isso pelo número de ministérios que a gente tem, a gente consegue imaginar mais ou menos como é que é esse universo de gerenciamento de dados dentro do governo. Tá? Queria saber como é que o senhor pretende enfrentar esse tipo de coisa, porque isso é fundamental muito para a eficiência e para a desburocratização do nosso país, para melhorar a saúde, para melhorar a previdência, para melhorar uma série de coisas. Né? Então, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado da tecnologia, mas isso é muito importante para a própria eficiência da economia. Sem Que o dúvida. senhor falasse um pouquinho dos Sem dúvida é modernização, né? E busca de eficiência em todas as áreas. Setor de saúde, setor de segurança pública, educação. Há pouco tempo, eu com meu carro em Brasília, com placa de Curitiba, eu podia desrespeitar a lei à vontade. Não havia uma interação entre o Detran do Paraná e o Detran de Brasília. Veja que atraso, né? Foi ruim, né? Então eu passava velozmente e não era multado. Na verdade, hoje, essa questão da interatividade, por exemplo, o Brasil não trabalha com satélites para oferecer cobertura ampla. Você vai na Amazônia, a hidrovia do Rio Madeira, o transporte pelo Rio Madeira corre sério risco de violência exatamente porque não há nem comunicação. Você não se comunica. No interior desse país você não se comunica. Não há essa interatividade. E não é algo assim caro, né? Vai nos Estados Unidos, certamente a cobertura
por intermédio de satélites, alcança qualquer região do país, né? Então, a modernização da administração pública passa realmente pelo digital, né? Pela essa interatividade, pela integração. Aliás, eu trabalhei um tempo, fui presidente da Telepar no Paraná, e lá surgiu uma piada, né? Porque todos os funcionários da empresa entendiam que eu interagia muito com o computador. Eu trabalhava muito eletronicamente, não é? Mandava as ordens e cobrava. E aí houve um momento em que houve o reajuste salarial. E nós oferecemos 1,5 de reajuste salarial. Aí um líder sindical lá na cidade de Maringá subiu ao palco e disse: tem que aceitar a proposta do presidente, olha. Vocês não queriam receber 1,5 do presidente? Vocês estão recebendo 1,5 de aumento do presidente. Isso para mostrar que realmente, já desde esse tempo, né, lá quando surgiu, foi em 97, né, então, na época do início do celular aí no país, eu creio que isto é fundamental, quer dizer, a atuação digital é essencial. Aliás, nessa campanha agora nós vamos ter que trabalhar bastante em razão do curto espaço do tempo na TV e no rádio. Nós vamos valorizar muito os meios digitais para a comunicação com a população. Fabiano, por favor.